Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e o que há no mundo? Que o Senhor diz para não amar, não viver em prol de, não se render a quê? Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, orgulho, soberba, autoconfiança, soberba não procede de Deus, e sim do mundo. A palavra do Senhor também diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Versículo 3, segunda parte, versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, também outra tradução diz, misturados. Vocês são tão misturados. Vocês não têm uma fidelidade, não são fiéis a uma só coisa. Uma só coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Queridos, uma só coisa. Ou temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso intercessor, como nosso perdoador, como aquele que tem a alegria que necessitamos, a paz que precisamos, o descanso que precisamos, a consciência limpa diante de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Não basta eu dizer, eu tenho minha consciência, mas baseado em quê? Baseado em quê? Mesmo que a nossa consciência muitas vezes não nos acuse, mas nós precisamos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é pura. Ela é a verdade. Nem basearmos em nossa própria consciência, mas sim basearmos naquilo que o Senhor nos diz. Amar o mundo é não ter o amor de Deus, que é Cristo habitando plenamente, totalmente em nós. Em Colossenses 3,11 ele diz, porém Cristo é tudo em todos. Ou é o Senhor Jesus Cristo como o Deus que dependemos 100% dele, todas as nossas necessidades, achar nele, ou nós não temos o Senhor Jesus. Aí nós vamos encaixar com o mundo. O mundo se conforma com um monte de coisa e aceita como aceitável diante de Deus. Será que é? Só porque o mundo diz que não tem problemas algum? Isso não é pecado? Ou é, mas você só pede perdão e depois está tudo certo? Você vai lá na missa, sai de lá perdoado, você vai num culto evangélico, toma a ceia do Senhor ou Eucaristia e tudo está certo? É assim, são assim as coisas? Não são assim, queridos. Não é assim que se relaciona com o Senhor Deus.
Ninguém se relaciona com o Senhor Deus se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: não ameis o mundo. Estar com o pé numa igreja, aquele momento da igreja, toda consagrado, vestimos roupa especial para reunir, mas lá fora a conduta nossa é pecaminosa, é um namoro que não é santo. Uma conversa, piadas e conversas que é inconveniente aos que confessam que o Senhor Jesus Cristo, que é santo, habita no interior deles. Pé em duas canoas, servir a Deus. Nós não podemos viver nesse mundo desta forma. Conta-se que certa ocasião um homem alcoolizado, totalmente embriagado, bêbado, ele foi passar por um vale, um buraco muito grande, e ali tinha um pedaço de pau que ele poderia passar por cima daquela tora, aquele pau que ele era seguro passar ali. Mas ele estava tão atordoado, sem controle, que ele ficou com medo, e ali ele lembrou, ele diz o seguinte: eu preciso não contrariar a Deus, porque senão ele vai me jogar lá embaixo. E se eu contrariar o diabo, ele também vai me jogar lá embaixo. Então eu vou passar dizendo o seguinte, e ele botou os pés ali, passando aquela pirambeira, aquele buraco fundo, de alguns 2 metros ali para ele passar com aquele local que ele podia passar. Então ele continuou dizendo o seguinte: Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Talvez em algumas circunstâncias da nossa vida, queridos, nós estamos nessa. Queremos ter um relacionamento com Deus através de uma vida imunda, mundana, mundanizada, mesmo estando dentro de uma comunidade, de igreja. Estamos misturados, somos uma coisa na presença de Deus, se é que podemos estar. Não é possível, mas muitos de nós podemos pensar assim. Estamos lá na presença de Deus, ou sai de lá mesmos pecados de outrora, repetindo os mesmos pecados, achando que nós agradamos a Deus, estamos com um saldo positivo. Nós nunca teremos saldo positivo se não for pela graça do presente de Deus, que é Cristo. Ele é a dádiva de Deus. Ele diz: não ameis o mundo. Queridos, poucos de nós queremos abrir mão a respeito do mundo. Queridos, contar um fato: um homem empresário muito rico, estando visitando a Índia, e ele gostou de muitos vasos ali na Índia, porque ele era fanático por vaso, e vendo aqueles vasos totalmente um diferente do outro, e caríssimos, mas ele encontrou um maravilhoso. Ele disse: eu vou pagar aqui alguns milhões, mas eu quero ficar com esse vaso. Ele comprou aquele vaso, voltou para casa, ele voltou para casa e voltou para casa. Alguns dias ele estava lá trabalhando, recebeu uma ligação urgente da sua esposa, e a sua esposa dizendo assim: meu amor, venha, porque desde manhã eu não sei o que eu faço. Já chamei alguns parentes, já chamei médico, já houve algumas sugestões, e é o telefone tocando, mas vamos tocar o barco. E eu não sei o que eu faço. Por quê? O nosso menino de 4 anos, ele colocou a sua mão dentro do vaso
Ele colocou a sua mão dentro do vaso e ele não consegue tirar a mão. E já tentamos de tudo, alguém já falou, coloque óleo aí, outro, coloque sabonete, sabão, sei lá, muitas outras opções, e a criança não conseguia tirar a sua mão daquele vaso, trouxe o médico, e aí o médico diz o seguinte, não tem jeito mesmo, não dá, é só quebrando o vaso. Mas como quebrar o vaso? O meu marido, que chamou o marido veio, e em tantas situações não conseguia tirar a mão daquele menino dentro daquele vaso. Aí o médico disse assim, eu vou tomar um cuidado, mas vou precisar quebrar esse vaso. Aí colocou aquele vaso na mesa, colocou o menino num lugar adequado e protegeu aquela criança, porque ele ia quebrar aquele vaso. Quando ele foi quebrar o vaso, a criança disse assim, papai, eu posso soltar a moedinha que está na minha mão? O pai disse, pode. E aí ele soltou a moeda, saiu sua mão. Posso largar? Pode. Tem muita gente que não quer largar, porque o mundo é muito precioso, tem muito valor. Ninguém que esteja com o coração e a mente somente neste mundo, querido, nós estamos com os pés nesse mundo, mas amando o mundo, obedecendo às regras deste mundo, na questão espiritual, na questão moral, é claro que eu estou dizendo espiritualmente, estar apegado ao mundo, escravo do mundo, escravo de sexo, escravo de pornografia, escravo de depravação, escravo de relacionamentos fora de um casamento, onde que se não há a mão do Senhor ali, escravo de um relacionamento que, segundo a palavra de Deus, é pecaminoso. Não vai ter relacionamento com Deus, com o pecado, mas a pessoa não consegue soltar o mundo. Tem uma única forma de o amor do mundo ser substituído pelo amor de Deus em nosso interior. Gálatas 6,14. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. O Senhor Jesus Cristo já nos deu esta vitória, irmãos. Tudo aquilo que substitui Deus na nossa vida torna-se idolatria. E o mundo ama ser um ídolo para cada um de nós. Só tem uma saída: eu crer que na cruz de Cristo Ele me atraiu e me fez morrer para o mundo. Me matou para o mundo e matou o mundo para mim aqui dentro. E aí, na sua morte, ele matou o mundo para mim e eu para o mundo. Na sua ressurreição, ele me ressuscitou. Agora, com o amor de Deus em nosso interior. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se ele nos levou a morrer para o mundo e nos ressuscitou agora para Deus, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Graça pela cruz. Não tem outra saída. Amém. Louvado seja o Senhor. É dizer, Senhor, me leva a ser crucificado com Cristo e ressuscitado, porque eu quero ter amor a Deus e o amor de Deus enchendo meu coração e minha vida. Aí eu ter prazer em Deus,
não ter prazer no mundo. Eu falei mundo moral, espiritual, enganoso, né, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E isto é o Evangelho, não é uma religião. Louvado seja o Senhor. Faça seu comentário, querido. Louvado seja o Senhor. Amém.